Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos que Jesus, ele é o novilho do sacrifício. Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é os 10 mandamentos. Lembrando, Deus são 7 espíritos, que é o mandamento do sábado. E os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 espíritos, que é Cristo. 7 espíritos e 9 mandamentos dá 16, que forma o leão. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. E Jesus, Deus, vinha prometendo que Cristo sacrificaria para nos salvar. E quando Jesus veio, que ele morreu na cruz, ele tornou-se o sacrifício, ele tornou-se o novilho do sacrifício. E ele foi fiel, Jesus foi fiel como um cão, obedecendo ao Pai. Aí você junta o número do leão, que é o 16, com o número 5, que é o número do cachorro fiel, dá 21. 16 com 5, 21, que forma o novilho do sacrifício. Esse é Cristo. E Cristo começou seu ministério com 30 anos. Então eu vou ler com os irmãos no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21. Olha o que diz aqui, ó. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, é Jesus falando que ele começa o seu ministério com 30 anos. E ele é o novilho do sacrifício. Por isso que eu vou ler Isaías capítulo 30, versículo 21. Está escrito assim, ó. E os teus ouvidos ouvirão palavras. E os teus ouvidos ouvirão palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviarde, nem para a direita e nem para a esquerda. Entendeu? Aqui livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, aqui está apontando para Cristo, que começou seu ministério com 30 anos e que se tornou o número 21, que é o novilho do sacrifício. E eu vou ler mais uma vez o que está escrito, ó. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviarde, nem para a direita e nem para a esquerda. Entendeu? Isaías capítulo 30, versículo 21, está apontando para Cristo, que é o novilho do sacrifício, o 21. Aí quando você vai no Evangelho de Mateus capítulo 21, aqui fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqui Jesus entra e vence na cruz. Lembrando, Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é os 10 mandamentos. O que é os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são os 7 Espíritos de Deus e os outros 9 mandamentos, que é a doutrina dos 7 Espíritos. Então, 7 Espíritos com 9 mandamentos e 16, que é o número do leão. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Quando Jesus morreu na cruz, que ele provou a sua fidelidade, o número da fidelidade é o número do cachorro. 16 com 5, 21. Aqui Jesus tornou-se o novilho do sacrifício e sacrificou por nós na cruz. E tem que lembrar, irmão, os números da Bíblia falam conosco, se você entender. Por isso que Salmo 19 fala assim: os céus e a terra falam da glória de Deus. Tudo fala da glória de Deus, se você souber estudar e entender, entendeu? Vigiai e orai. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus, ele é os 10 mandamentos, ele é a palavra de Deus. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Por que ele diz isso? Porque Jesus, ele é os mandamentos. Entendeu? Quando Deus fala, o resultado é Jesus Cristo. Bom dia a todos e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E orem por mim, que eu também sou pobre e necessitado.